Nas versões canônicas mais consolidadas, Jor-El, o cientista mais brilhante do planeta, descobre que o núcleo de Krypton está entrando em colapso. Ignorado pelo conselho científico, ele toma uma decisão desesperada e coloca seu filho recém-nascido, Kal-El, em uma pequena nave espacial programada para ir até a Terra. A nave pousa em Smallville, no Kansas, e o bebê é encontrado por Jonathan e Martha Kent, que o criam como Clark Kent. Desde cedo, Clark começa a manifestar habilidades que o diferenciam dos outros meninos. Ele é mais forte, mais rápido e logo percebe que seu corpo reage de forma estranha à luz do sol. Jonathan é o primeiro grande mestre moral de Clark. É ele quem ensina que o poder sem responsabilidade é perigoso, que um homem capaz de mover montanhas deve escolher todos os dias o que fará com isso. O resto é a espinha dorsal de praticamente toda a mitologia do universo DC. Mas e se a nave nunca tivesse sido lançada? E se Jor-El tivesse hesitado? Se o conselho inteiro tivesse interferido? Ou se simplesmente o destino de Kal-El fosse morrer junto de Krypton? Essa pergunta abre um abismo narrativo de consequências tão vastas que reorganiza toda a estrutura heróica, política e cósmica do universo DC tal como a conhecemos. Para começar, tirar o Superman da equação não é simplesmente remover um personagem, é retirar o ponto de referência em torno do qual toda uma galáxia de heróis orbita. Mas vamos por partes, porque as implicações se dividem em camadas: a camada humana e terrena, a camada heróica e institucional e a camada cósmica e interdimensional. Cada uma delas seria radicalmente transformada. Sem Kal-El, os Kent simplesmente vivem suas vidas como um casal de fazendeiros sem filhos no coração dos Estados Unidos. Não há nenhuma indicação nas histórias em quadrinhos de que Jonathan e Martha teriam qualquer papel especial no universo DC sem a presença do menino kryptoniano. Eles iriam envelhecer, provavelmente iriam adotar uma outra criança ou talvez não, e morreriam como cidadãos comuns em uma pequena cidade. Sem o Superman, Metrópolis ainda existiria. É uma grande metrópole fictícia americana, e sua existência independe de qualquer herói. Seu caráter seria radicalmente diferente, entretanto. Nas HQs, quando o Superman está ausente por longos períodos, Metrópolis começa a mudar. O crime organizado ganha espaço, a confiança pública vacila, as pessoas olham para o céu e sentem falta de algo que mal sabem nomear. Agora imagine isso não como uma ausência temporária, mas como a condição permanente da cidade desde sempre. Metrópolis sem Superman muito provavelmente seria uma cidade muito mais parecida com Gotham. E já que estamos falando de Metrópolis, é impossível não mencionar o nome que mais se beneficiaria dessa ausência. No caso, o vilão Lex Luthor. Sem Superman, Lex Luthor não teria nenhum obstáculo à sua altura. Seus planos de dominar Metrópolis, de controlar os mercados, de manipular governos, seriam muito mais bem-sucedidos. Outros heróis poderiam tentar, mas Luthor é extraordinariamente habilidoso em operar dentro dos limites da lei, em construir fachadas de filantropia e em comprar influência. O Batman até poderia investigá-lo, mas Gotham consome praticamente todo o tempo do morcegão. Flash não tem tanto assim o perfil para lidar com Luthor, então sem o Superman, ele provavelmente se tornaria o homem mais poderoso do mundo ocidental dentro de algumas décadas. Mas claro que ele não agiria totalmente como um vilão, pelo menos não indo lutar no corpo a corpo, já que Lex tem uma premissa base que é mostrar que o homem é independente do alien, eles não precisam de deuses espaciais, e é por isso que Lex Luthor vive indo em confronto com o Superman, mas sem o Superman isso não aconteceria. E já que eu mencionei o personagem, o Batman precisa de um Superman tanto quanto o Superman precisa de um Batman, ainda que por razões diferentes. Bruce Wayne é um homem que perdeu sua humanidade num beco em Gotham quando tinha 8 anos. Ele canalizou essa perda numa cruzada sem fim, num projeto de vida que não tem linha de chegada, porque a linha de chegada seria a paz, e Bruce Wayne não sabe o que fazer com a paz. Isso é visto em várias linhas do tempo, onde os super-heróis se aposentaram, mas o personagem continua combatendo o crime. Superman nas histórias em quadrinhos é frequentemente o único ser capaz de lembrar o Batman que existe algo além da guerra. Sem Superman, Batman ainda existiria. A morte de Thomas e Martha Wayne aconteceria independentemente de qualquer evento kryptoniano. Bruce ainda viajaria pelo mundo aprendendo a ser o maior detetive e lutador do planeta. Ainda voltaria a Gotham e ainda usaria a identidade do morcego para aterrorizar criminosos. Mas seria uma versão do Batman ainda mais sombria, ainda mais inflexível e ainda mais isolada. Sem o Superman como contraponto filosófico, sem aquela presença que humaniza até o mais frio dos estrategistas, Batman tenderia cada vez mais para o extremismo. A famosa regra do Batman de nunca matar seria muito mais difícil de manter sem ter um modelo que demonstra diariamente que é possível ter o poder absoluto e ainda assim preservar a vida. E eu tenho certeza que muitos de vocês devem estar se lembrando da HQ do Flashpoint, onde o Superman
Superman cai na Terra, mas ele não tem uma presença ativa e o Batman não se torna Bruce Wayne. Mas eu não vou considerar isso para o vídeo, porque quando o Flash quebrou a barreira temporal, ele gerou reverberações por todo o tempo, incluindo a mudança de alguns eventos que não iria acontecer caso Superman não viesse para a Terra. Um desses exemplos é a própria história do Bruce Wayne nessa Terra, onde ele morre, sua mãe se torna o Coringa e Thomas Wayne se torna o Batman. E isso só aconteceu por causa das ações do Flash e não por causa da ausência do Superman. Então esse tipo de coisa não aconteceria por aqui, juntamente com muita coisa que aconteceu na HQ do Flashpoint. Mas voltando, a Diana, ou Mulher Maravilha, ainda deixaria Themyscira, ainda lutaria contra Ares, ainda se estabeleceria no mundo moderno como figura heróica, mas sem o Superman como contraponto, sua bússola moral teria uma calibração diferente. Diana vem de uma cultura guerreira, e o Superman representa para ela a prova de que a força e a paz não são contraditórias. Sem esse espelho, ela tenderia a resolver problemas com mais violência e menos diplomacia. Vilões recorrentes como Coringa dificilmente sobreviveriam ao segundo encontro com uma Mulher Maravilha sem a influência moderadora do Clark. Ela seria uma força poderosa e solitária, sem a estrutura institucional da Liga da Justiça para amplificar sua voz diplomática no mundo. Barry Allen ainda sofreria seu acidente, ainda se tornaria o Flash, ainda protegeria Central City com eficiência extraordinária para um herói comum. De todos, ele é com certeza um dos que menos sofreria mudanças, mas com certeza seria um herói mais solitário sem a existência da Liga da Justiça, que existe diretamente por conta do Superman. Hal Jordan ainda seria escolhido pelo Anel de Abin-Sur, a sua coragem não depende de Krypton, então é outro que não mudaria tanta coisa. Mas o Superman influencia não só o presente, mas também o futuro, e uma das equipes mais afetadas seria a Legião dos Super-Heróis. Na verdade, eles não seriam afetados, porque eles sequer iriam existir. A existência dessa equipe é influenciada diretamente pelo Kryptoniano, como foi visto na HQ Relógio do Apocalipse. Para quem não está familiarizado, a Legião dos Super-Heróis é um grupo que existe no universo DC aproximadamente 1000 anos no futuro. É uma equipe formada por jovens de planetas diferentes de toda a galáxia, cada um com poderes únicos, unidos sob um único propósito: proteger a paz e a liberdade numa era de viagens interestelares e civilizações interplanetárias. A Legião não nasceu de uma crise, de uma ameaça iminente ou de uma necessidade estratégica imediata. Ela nasceu de uma ideia, e essa ideia tem um nome, que no caso é o Superman. Superman não é para eles um herói contemporâneo, é uma figura histórica, quase mitológica, que viveu 1000 anos antes. Em muitas dessas histórias, os jovens da Legião utilizam réplicas do símbolo do Superman em seus uniformes como ato consciente de homenagem e continuidade. Como foi visto nos 952, o simples ato do Superman não ter surgido como Superboy já afetou a equipe. Ele não ir para a Terra iria simplesmente fazer com que eles não existissem. Mas claro que não é só isso. O problema real ainda está na continuidade principal, no tempo presente da Terra. A Terra, no universo DC, tem uma importância desproporcional para um planeta de tecnologia primitiva, e isso se deve, em grande parte, à presença do Superman. É ele que faz o povo da Terra um ponto de interseção entre o cósmico e o humano, o motivo pelo qual Darkseid tem interesse especial no planeta, o motivo pela qual a corporação dos Lanternas Verdes monitora o setor com atenção redobrada. Sem o Superman, a Terra seria um planeta periférico e relativamente insignificante na escala galáctica. Claro que ainda seria o centro no multiverso, mas não chamaria tanta atenção como é o caso do Superman estando por lá. Provavelmente Hal Jordan seria um lanterna competente patrulhando num setor de baixa prioridade, sem jamais ser testado pelas ameaças que forjaram a sua lenda. Arthur Curry, ou o Aquaman, reinaria em Atlantis, lutaria contra Orm e tentaria manter a paz entre os oceanos e a superfície, independentemente de qualquer influência kryptoniana. Mas a Liga representa para o Aquaman algo muito específico: a ponte entre dois mundos que ele habita sem pertencer completamente a nenhum. Sem essa estrutura mediadora, as tensões entre Atlantis e a superfície escalariam com muito mais frequência para conflitos abertos. Com todos esses heróis operando de forma isolada, sem um centro gravitacional capaz de reuni-los, a Liga da Justiça simplesmente não existiria na forma que conhecemos. Quando a primeira ameaça verdadeiramente global chegasse, esses heróis se encontrariam como estranhos, sem protocolos estabelecidos, sem confiança construída, sem a experiência de já terem salvado o mundo juntos e sem sua principal arma, no caso, o Superman. Querendo ou não, ele é a maior arma da Liga da Justiça. A diferença entre uma liga treinada e coesa e um grupo de indivíduos poderosos reunidos às pressas é, nas histórias em quadrinhos, frequentemente a diferença entre uma vitória e a extinção. Mas claro que as implicações de uma ausência do Superman não se limitam apenas aos heróis e vilões da Terra. Superman opera em escala cósmica
filosófica, e um dos afetados seria o impiedoso Darkseid. A relação entre Darkseid e Superman nas histórias em quadrinhos é uma das mais ricas e complexas de toda a mitologia DC. Não é apenas uma questão de poder físico, embora os confrontos entre os dois sejam realmente épicos, é uma questão filosófica. Darkseid representa a negação absoluta da vontade livre, a crença de que o universo é mais ordenado e eficiente sem o caos da escolha individual. Superman representa exatamente o oposto, a crença de que a liberdade de escolha é o valor mais sagrado do universo, que vale qualquer sacrifício para preservá-lo. Cada vez que o Superman derrota Darkseid, ele não está apenas vencendo uma batalha física, está refutando, com os punhos e com a sobrevivência, uma tese filosófica sobre a natureza do cosmos. Sem o Superman, Darkseid não teria esse obstáculo existencial. Os heróis poderosos iriam existir. Mulher Maravilha é uma combatente poderosa. Batman poderia elaborar estratégias. Os Lanternas Verdes até poderiam mobilizar a tropa inteira, mas nenhum deles representa para Darkseid o que o Superman representa: o universo caminhando lado a lado da esperança. As invasões de Apokolips à Terra, que nas histórias são contidas, nesse universo alternativo provavelmente não seriam. A Terra cairia, e com a Terra como base de operações, Darkseid teria acesso a um ponto estratégico no universo a partir de qual poderia ampliar sua conquista: o domínio da equação antivida sobre toda a vida senciente do universo, que nas histórias é um pesadelo hipotético que o Superman sempre impede. Nesse universo alternativo, seria uma probabilidade concreta e aterrorizante, coisa que já aconteceu nos quadrinhos, mas ele foi impedido justamente pelo Superman e pela Liga da Justiça, coisa que aqui não aconteceria. Há ainda uma dimensão mais específica. Em várias histórias em quadrinhos, Darkseid tem interesse particular na Terra precisamente por causa do Superman. É o kryptoniano que ele quer dobrar, corromper ou destruir, porque Superman é o símbolo mais poderoso de tudo que o Darkseid odeia. Sem o Superman, o interesse de Darkseid na Terra poderia ser menor, o que poderia significar que a invasão viria mais tarde, mas quando viesse, viria sem nenhuma resistência à altura. Mas se Darkseid é uma ameaça filosófica no universo DC, Brainiac é a ameaça intelectual. Nas histórias em quadrinhos, Brainiac é um ser de inteligência incompreensível que viaja pelo cosmos miniaturizando e colecionando cidades inteiras. Ele é responsável pela destruição de Kandor, a capital de Krypton, que miniaturizou antes do planeta explodir e que o Superman passa décadas tentando restaurar. Sem Superman, não haveria ninguém na Terra com o conhecimento de tecnologia kryptoniana necessária para compreender e eventualmente neutralizar os sistemas de Brainiac. A tecnologia de Krypton era milênios à frente da Terra, e o Superman, mesmo criado como humano, carrega consigo o acesso à Fortaleza da Solidão e a todo o conhecimento científico do seu planeta natal. Sem esse recurso, a Terra seria tecnologicamente indefesa diante de Brainiac. Quando ele chegasse para miniaturizar Metrópolis ou qualquer outra cidade, não haveria nada que a humanidade pudesse fazer para impedi-lo. Brainiac, sem o Superman para detê-lo, provavelmente já teria colecionado a Terra décadas atrás. A humanidade inteira existiria como uma amostra num frasco, em algum lugar no universo, enquanto o planeta vazio fosse destruído como de costume. Lembrando que Brainiac também é fisicamente muito poderoso, um igual ao Superman, então mesmo que os heróis lutassem contra ele, ainda levaria um sacode bem grande. Mas supondo que os heróis fossem capazes de detê-los, ainda existem várias ameaças à espreita, e um deles é a crise das infinitas terras. No centro desse evento está o conflito entre Monitor e Anti-Monitor, dois seres de poder incompreensível, um dedicado a preservar o multiverso e outro determinado a destruí-lo e substituí-lo por um universo de antimatéria sob seu controle absoluto. Nas histórias canônicas, Superman desempenha um papel absolutamente central na crise. É ele quem lidera a resistência dos heróis. É ele quem, após a morte da Supergirl, em um dos momentos mais icônicos das histórias, carrega o peso da perda e ainda assim continua lutando. Um multiverso sem nenhum Superman seria um multiverso fundamentalmente mais instável. As forças que tentam conquistar ou destruir realidades como Anti-Monitor, Darkseid e Perpétua em histórias mais recentes encontrariam resistência muito menor em cada universo individual. A ideia de Superman como arquétipo transcende qualquer versão específica do personagem. É a ideia de um ser com um poder imenso que escolhe servir, que estabiliza cada realidade onde existe. Sem esse arquétipo, o multiverso DC seria um conjunto de realidades progressivamente mais vulneráveis, cada uma sem seu campeão, todas a mercê de forças que nas histórias canônicas só foram derrotadas porque Superman existia para liderá-las. Então, no fim, como bem sabemos, a verdadeira implicação da ausência do Superman é tanto estratégica quanto filosófica. Superman não é indispensável porque é o mais forte. Há momento nas histórias em quadrinhos que ele é superado em força bruta. O Apocalipse já o matou.
Darkseid já o colocou de joelhos mais de uma vez, e até mesmo o Shazam rivaliza com ele em poder puro. Ele não é indispensável porque é o mais inteligente, Batman é mais brilhante em estratégia, Brainiac é incomparavelmente superior em processamento de informação, e Lex Luthor provavelmente o supera em QI bruto. Superman é indispensável porque representa uma ideia que sem ele, ninguém mais no universo DC consegue incorporar com a mesma completude. A ideia de que o poder e bondade não são contraditórios. Ele é um ser que poderia, literalmente, governar o planeta inteiro sozinho se quisesse, poderia acumular toda a riqueza do mundo, poderia eliminar qualquer oposição antes que ela sequer tomasse forma. Ele poderia resolver todos os problemas da humanidade pela força, impondo soluções de cima para baixo com velocidade e precisão que nenhum sistema político ou econômico jamais conseguiria igualar. E ele escolhe não fazer nada disso, todos os dias, repetidamente, diante de provocações, perdas e sofrimentos que seriam suficientes para justificar perante qualquer tribunal moral uma resposta mais incisiva. E essa escolha só tem significado porque é genuína. Superman não se contém porque não consegue fazer o contrário, ele se contém porque acredita, com uma convicção inabalável aprendida numa fazenda no Kansas, que o respeito pela autonomia e pela dignidade de cada ser é mais valioso do que qualquer resultado que poderia ser alcançado pela força. E é justamente dessa forma que eu finalizo o vídeo de hoje. Se gostou já sabe, deixa o like e coloca aí nos comentários qual o tipo de personagem que você gostaria de ver num vídeo como esse, manda para aquele seu amigo que não entende nada de quadrinhos, principalmente do Superman. Valeu e até a próxima!